Gente, então, eu sou Adriana Carvalho, coordenadora da Reneta, queria dar as boas-vindas a todo mundo. Então, agora eu vou começar a falar para vocês um pouquinho sobre a Reneta, né? A Reneta foi um projeto que começou no final de 2019, a Carta Acordo que foi assinada no dia 30 de dezembro de 2019, e logo depois, né, do início, né, da Reneta, a gente começou a pandemia de Covid-19. Então, foi um desafio estruturar essa rede nesse contexto tão diferente, né, que a gente está vivendo. Impactou diversos aspectos, até mesmo o curso, que seria originalmente uma atividade presencial. Mas, enfim, a rede em si, ela foi, eu faço a coordenação, mas ela foi concebida ao longo de toda essa trajetória que o João mostrou, né, nos últimos 20 anos, relacionado à evolução dos produtos de terapia avançada. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre a Reneta, sobre o cenário mundial de produtos de terapia avançada e sobre as nossas perspectivas futuras, né, para esse projeto. Então, a Reneta, ela é um projeto da Anvisa, né, concebido dentro da Anvisa, a partir das discussões que eles tiveram ao longo dos anos. Ele é uma cooperação técnica da Anvisa com o PNUD, né, que também financia esse projeto, e nós, a UFRJ, né, por meio de uma fundação universitária, fomos contratados para executar. Né? Então, a gente tem aí uma grande parceria entre essas instituições para tornar a Reneta uma realidade. Quais são os objetivos da rede? Né? Em primeiro lugar, a gente auxilia a Anvisa na avaliação de dossiês de ensaios clínicos e registros de produtos, e também em processos de monitoramento pós-mercado dos produtos de terapia avançada. Vocês vão ver que são produtos com caráter muito específico e que, assim, até na nossa rede de especialistas, né, a gente tem pessoas focadas em cada tipo de produto. É muito difícil você reunir conhecimento num indivíduo único ou num grupo muito pequeno de indivíduos sobre todos esses produtos. São produtos extremamente complexos. E, além disso, a gente tem o objetivo, que é exatamente o que a gente está fazendo agora, né, de capacitar os servidores da Anvisa, promovendo a transferência de conteúdos técnicos que vão permitir o controle dos produtos de terapia avançada pela agência. Esses são os nossos dois grandes objetivos dentro do projeto da Reneta. Quem somos nós? Né? A Reneta tem um comitê gestor, formado por 6 pessoas, tanto da Anvisa quanto da coordenação, um representante de especialistas. Esses nomes todos estão disponíveis no nosso site, né? A gente tem uma equipe de desenvolvimento de processos, que são as pessoas que trabalham diretamente comigo, desenvolvendo os documentos, corrigindo as apresentações, né? Fazendo todo o material para a Reneta funcionar. E a gente tem os nossos especialistas, no momento são 32 especialistas, que são as pessoas que vão tanto vir aqui, né, durante esse curso para apresentar para vocês, dar aula, discutir, mas também, principalmente, são os nossos pareceristas, pessoas para as quais a gente pode solicitar um parecer ad hoc sobre um determinado dossiê de produto de terapia avançada, pedindo para que eles analisem questões pertinentes às suas áreas de especialidade. O que a Reneta faz? Né? E aqui está o endereço do nosso site, onde vocês vão achar muitas dessas informações. Eu vou mostrar a página para vocês daqui a pouco. Bom, primeira atividade primordial, né, nossa na Reneta é a avaliação de dossiês. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho do perfil de dossiês que a gente avaliou ao longo desse 1 ano e meio de trabalho da rede. Além da avaliação de dossiês, a gente compila e disponibiliza informações sobre produtos de terapia avançada e lista guias sobre produtos de terapia avançada. Então, se vocês forem aqui no nosso site, vocês vão ver informações sobre PTA, né? A gente lista aqui os produtos de terapia avançada já aprovados na Anvisa, com a publicação no Diário Oficial. A gente tem o botão para aquele link que o João mostrou para vocês, onde você pode consultar os ensaios clínicos desses produtos que estão aprovados pela Anvisa. A gente tem um documento extenso do cenário desses produtos de terapia avançada no Brasil e no mundo. E a gente também listou guias
e regulamentos da Anvisa, do ICH e de outros países sobre produtos de terapia avançada que podem ser úteis para quem está trabalhando nessa área. Além disso, a gente também elabora material didático, né? Como vocês puderam ver, o nosso canal do YouTube. E a gente também tem a elaboração dos checklists que são usados para fazer análise de dossiês, e todos eles estão disponíveis no site da Reneta. Como é que funciona o processo de avaliação de dossiês pela Reneta, né? A gente vai receber uma submissão, essa submissão do dossiê é feito para a Anvisa faz uma análise preliminar e faz uma seleção junto com a coordenação dos especialistas para poderem fazer a análise desse dossiê. Depois a gente faz o preenchimento de alguns documentos, a gente tem uma preocupação grande com a questão do conflito de interesse, né? Quem é que vai ter acesso a essas informações que estão nos dossiês? Então, a gente tem todo um processo de assinatura de termos de confidencialidade, de termo de não conflito, de declaração de conflito. E aí, depois disso preenchido, né, o especialista selecionado, esses documentos preenchidos, a gente envia o dossiê para eles. Depois, o especialista faz a análise, retorna o parecer para a Anvisa, e a Anvisa, que também tem um profissional internamente analisando, né, o dossiê, vai fazer as exigências ao proponente do estudo ou do registro. Depois, essas respostas, né, dos proponentes podem voltar para o especialista para ele analisar, e aí que vem a decisão final em relação à aprovação do ensaio clínico ou do registro, que é a forma de funcionamento aí da Reneta. Bom, como é que está o cenário mundial dos produtos de terapia avançada em 2020? A gente fez aí uma análise aproximadamente na metade do ano passado em relação a esse tipo de produto. A gente tem, em relação a produtos com registro de comercialização no mundo, por tipo de produto, um predomínio, né, como vocês podem ver, dos produtos de terapia celular avançada. Dos 41 produtos de terapia avançada registrados no mundo, quase metade são produtos de terapia celular. E isso a área de terapia celular avançada acabou se desenvolvendo um pouquinho antes, eu acho que essa questão é reflexo disso, porque a terapia gênica teve aí um percalço, né? Ela foi, na década de 90, iniciada, mas a gente teve um efeito adverso grave, né, num dos primeiros pacientes que recebeu esse tipo de terapia, e isso acabou atrasando o desenvolvimento das terapias gênicas, mas vocês vão ver que agora, pelos ensaios clínicos, está havendo uma retomada e eles estão começando a predominar. 29% são produtos de engenharia tecidual e 12% terapia gênica em vivo, 10% terapia gênica ex vivo. Vocês já vão ver a diferença entre essas duas terapias na aula da Renata. Com relação aos produtos com registro para comercialização por agência regulatória, esses números estão um pouquinho diferentes do João, que devem estar já mais atualizados, né? Isso é do meio do ano passado, mas a gente tem 2 aqui na Anvisa, o Luxturna e o Zolgensma, né? São ambos produtos de terapia gênica. E aí vou destacar, claro, a EMA e o FDA, as agências da Europa e dos Estados Unidos, respectivamente, o PMDA, que é a agência japonesa, e aqui, esse caso especial, que é o MFDS, né? A agência coreana, sul-coreana. Eles têm uma quantidade enorme de produtos de terapia celular avançada registrados lá no mercado interno deles, mas não são produtos, né, pela análise que a gente fez, que estão sendo, cujas empresas estão buscando registro em outros países, né? Eles fazem realmente uma coisa bem focada no mercado interno. Já os produtos da EMA e do FDA, com certeza, tem muita sobreposição com os produtos aprovados em outras agências. A gente também fez uma análise dos ensaios clínicos que vão ser concluídos a curto prazo, né, a médio e curto prazo. Então, a gente tem 209 ensaios clínicos com previsão de inclusão do último paciente até o final de 2022. E a gente fez uma análise de qual é o perfil desses ensaios, né, que eu vou mostrar para vocês agora. Como vocês podem ver, mudou aqui, né, o paradigma do que predomina. A terapia gênica
predomina em relação aos ensaios que estão em andamento aí para a inclusão do último paciente até 2022, com 62%. Se contar ainda a edição de genomas, que é uma área muito nova, vocês vão ver no módulo 6, né, sobre perspectivas futuras dos produtos de terapia avançada, são 65% dos produtos, enquanto que a terapia celular avançada e a engenharia tecidual estão aí com 35%. Então, a gente está vendo esse shift, né, no tipo de produto que está chegando para os ensaios clínicos. Isso provavelmente vai mexer nas características das solicitações de registro num futuro próximo. Em relação aos tipos de produtos de terapia gênica ex vivo, queria destacar com vocês as CAR-T-cells. A gente vai trabalhar bastante em cima delas no módulo de terapia gênica ex vivo, né? Quase 60% desses produtos são CAR-T-cells. A gente também vai ter linfócitos T com outras modificações genéticas, células CD34, enfim, mas 90% dos produtos de terapia gênica ex vivo são focados em hematologia, e é uma área muito forte, né, para produtos de terapia avançada, junto com as doenças raras. Vão ser as duas áreas que predominariam, não fosse a Covid-19, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Além disso, com relação aos tipos de produto de terapia celular avançada, a gente tem um predomínio da imunoterapia baseada em células, que são usadas, né, que basicamente são os linfócitos infiltrantes de tumor, usados para tratamento de câncer, e seguidas aí das células estromais mesenquimais. A gente vai ter uma aula focada nesse tipo celular, que é um dos mais usados aí nos ensaios clínicos de terapia celular avançada. Dos 209 ensaios clínicos que a gente analisou, pelo menos 96 envolvem os produtos para doenças hematológicas, né? Então, em torno de 46%, mostrando aí o predomínio dessa área. Isso sempre teve muito claro para a gente na Reneta, então a gente sempre focou em ter pessoas que trabalhassem nessa área hematológica, e também, daqui a pouco, vocês vão ver nas doenças raras. Com relação à atuação da Reneta, queria mostrar para vocês como é que foi o perfil dos nossos pareceres, né? Dos pareceres que a gente emitiu desde o início do projeto até agora. A gente já finalizou todos os produtos que a gente tinha para a emissão de parecer, então vocês vão ver um compilado em relação a essas características agora. A Reneta, na sua fase 1, que a gente está concluindo agora até o final de agosto, ela emitiu 67 pareceres para pareceres ad hoc para a Anvisa. Houve um predomínio, né, de pareceres de terapia celular avançada, com 55%. Eu acho que isso é um efeito tanto da Covid-19 quanto do mercado interno brasileiro. Vocês já vão ver que tem uma diferença grande entre a solicitação por patrocinadores nacionais e internacionais, né? Mas a gente tem aí um pouquinho mais de 40% de produtos de terapia gênica em vivo ou ex vivo, né? Mas predomina ainda a terapia celular avançada. Com relação ao tipo de solicitação, a grande maioria, né, 82%, são solicitações para realização de ensaios clínicos, com 12% de solicitação de registro e ainda algumas solicitações de produtos para uso de produtos dispensados de registro. Mas, com certeza, o grande predomínio é dos ensaios clínicos. Se a gente analisar as fases e a origem do patrocinador, né, se é nacional ou internacional, a gente vê aí já a diferença. No caso dos patrocinadores nacionais, a gente tem um predomínio de ensaios clínicos de fase 1 ou de fase 1-2, né? Alguns de fase 2, enquanto que os internacionais, a gente tem alguns de fase 1, mas quando a gente chega na fase 3, essencialmente eles estão vindo para o Brasil, são patrocinadores de origem internacional que estão trazendo ensaios clínicos de fase 3 para serem realizados aqui. E vocês vão ver que isso tem um grande componente de ensaios clínicos de produtos de terapia gênica, né? A gente tem uma atuação forte. A gente tem uma atuação forte desse tipo de patrocinador nessa fase. Com relação aos pareceres por especialidade, a gente vê que não podia ser diferente esse ano, né?
existe um predomínio da Covid-19. A Covid-19, na verdade, não é uma especialidade médica, mas esse ano, ou nesse 1 ano e meio que passou, acabou virando uma especialidade. Então, a maioria dos pareceres que a gente recebeu era, de fato, para ensaios clínicos relacionados à Covid-19 e também usando o produto de terapia celular avançada. E aí, a seguir, a gente vem com a hematologia e as doenças raras. Não fosse a Covid-19, acho que o predomínio ficaria entre essas duas, né? A neurologia vem um pouco depois, mas existe uma sobreposição grande da neurologia com as doenças raras. Tem muitas doenças neurológicas que são consideradas doenças raras, então a gente vê essa sobreposição. Depois, 4% na ortopedia e 2% na cardiologia foram as áreas nas quais a gente recebeu pareceres para análise dentro do trabalho da Reneta. Quando a gente olha o tipo de produto pelo tipo de patrocinador, né, a origem do patrocinador, a gente vê aqui a diferença entre os internacionais e os nacionais. Os patrocinadores nacionais são muito focados em terapia celular avançada, que é uma característica que a gente vai discutir aí sobre o cenário brasileiro, né? Enquanto que os internacionais são muito mais... Vêm para o Brasil muito mais fazer terapia gênica em vivo. A gente está começando com a terapia gênica ex vivo agora, e a gente ainda tem 2 ensaios nacionais para engenharia tecidual. E essa é uma grande diferença que a gente pode discutir aí ao longo do curso, os motivos, né, dessa discrepância entre os tipos de produto que vem por cada tipo de patrocinador. Finalmente, em relação aos nossos pareceres, 70% vieram propondo o uso de células estromais mesenquimais, né? Então, predomina esse tipo celular em relação à imunoterapia e os outros tipos. Também muito por causa da Covid-19, a gente viu muitos ensaios propondo o uso de células estromais mesenquimais para a Covid-19, além de outras doenças no mercado brasileiro agora. E aí, com isso, eu trago um pequeno resumo desse cenário, né, que a gente viu, para depois discutir um pouco as perspectivas futuras da Reneta. A terapia celular avançada predomina entre os produtos com registro para comercialização no mundo. Os produtos de terapia gênica vão predominar nos ensaios clínicos com previsão de conclusão a curto e médio prazo, trazendo essa mudança, né, do cenário mundial para produtos de terapia avançada. Quase metade desses ensaios clínicos estão envolvendo produtos para hematologia. No Brasil, a terapia gênica predomina entre os patrocinadores internacionais e a terapia celular avançada entre os nacionais. E a Covid-19 e a hematologia lideraram as solicitações de pareceres da Reneta, seguidas pelas doenças raras, né? Então, esse é o nosso cenário atual de solicitação de parecer. Com relação aos desafios da Reneta 1, né? O que foi mais difícil para a gente ao longo desse 1 ano e meio de projeto? Quais questões geraram reflexão para a gente ao longo desse tempo? Existe uma falta de cultura regulatória, a gente vem discutindo muito isso dentro do ambiente de pesquisa no país. Esses produtos, por serem muito inovadores, estão muito focados dentro das áreas de desenvolvimento, de pesquisa nas universidades, nas instituições de pesquisa nacionais, e existe essa falta de cultura regulatória. Então, os produtos são desenvolvidos sem esse olhar, e aí quando você chega para a fase de ensaio clínico, que quando você tem que submeter um dossiê, isso fica muito difícil. E esse é um problema que não é só brasileiro, né? A gente já discutiu isso com pessoas de outros locais no mundo, é uma coisa mundial, mas isso falta, e isso é uma coisa que a gente precisa atuar sobre. A Reneta tem tentado atuar sobre isso. Uma coisa que a gente percebeu ao longo desse ano, né, na questão do perfil dos especialistas, quando o especialista ele é proveniente da área básica, é um pouco mais simples para ele analisar um dossiê de um produto que não é necessariamente relacionado à área de atuação dele. Então, um pesquisador que trabalha com terapia gênica
por um determinado modelo animal, ele consegue analisar um produto de terapia gênica para uma outra área, porque as mudanças do produto vão ser muito na sequência do transgene, em aspectos muito específicos. Na área clínica, isso fica muito complicado, porque a gente precisa de uma pessoa que conheça a doença, principalmente nas doenças raras, em que os próprios especialistas de doenças raras falam para a gente, né? Se alguém falar que tem experiência com essa doença, não está falando a verdade, porque são casos raros, então é difícil de você dizer que tem experiência. A gente procura, às vezes, pessoas que já viram algum paciente com essa doença. E é difícil de você encontrar um especialista de uma determinada área que possa abarcar, por exemplo, todos os pareceres de neurologia ou de hematologia. Existe uma diversidade muito maior, uma dificuldade muito maior, porque as doenças são todas muito diversas. Também a gente reparou uma diferença grande entre ter experiência clínica com a doença versus ter experiência com pesquisa clínica, e não necessariamente a gente consegue encontrar um profissional que tenha experiência com as duas coisas. E aí a gente tem aspectos dos dossiês clínicos que tem a ver com você conhecer a doença, os critérios de inclusão daquela doença, as complicações daquela doença, e tem outros aspectos dos dossiês que tem a ver com análise de tamanho amostral, desenho de estudo, e tudo isso é difícil de você reunir num único profissional. Isso foi uma outra questão que a gente se deparou ao longo desse tempo. A gente viu como foi difícil prever a demanda por pareceristas, né? A gente, no início, tentou desenhar essa análise de cenário mundial exatamente para prever que tipo de parecerista seria importante para a rede de especialista. Claro que a gente vê que é importante em doenças raras e em hematologia, mas às vezes acontece alguma coisa como a Covid-19. Aí a gente teve que trazer um outro conjunto de especialistas na área para poder atuar sobre essas demandas. Então, assim, a demanda pelos pareceristas ou pelos especialistas, ela é muito dinâmica e a gente tem que responder rápido a essas mudanças de demanda. E, finalmente, a gente tem a questão, uma questão que também foi bem complicada, que é a área de atuação do especialista e as questões de conflito de interesse. Por quê? Quando um especialista ele atua na área, obviamente ele é a pessoa mais qualificada para fazer uma análise de um dossiê nessa área. Ele tem experiência, ele estuda aquilo, ele trabalha com aquilo. Ao mesmo tempo, se ele trabalha naquela área e ele potencialmente está desenvolvendo um produto dentro do laboratório dele para aquela determinada aplicação, fica muito complicado a gente enviar um dossiê para essa pessoa analisar de um outro proponente. Por essas questões de conflito. E esse é um problema sobre o qual a gente tem discutido bastante, para pesar, né, a questão do conflito com a experiência da pessoa e a expertise dele para poder elaborar o parecer. Finalmente, estou concluindo, a gente vai propor agora a Reneta 2, né, que vai ser a segunda fase do projeto. A gente já elaborou algumas propostas, mas estamos pensando em outras, estamos tendo ideias o tempo todo aí para trazer para a continuação da Reneta 2. Né? A primeira proposta que já veio é elaborar diretrizes de submissão de dossiês Anvisa em português, inglês e espanhol, né, para auxiliar nesse processo, tanto auxiliar quem vai elaborar, mas também auxiliar o lado de quem analisa, né, para que a gente não tenha tanta disparidade entre os documentos que são submetidos. Também foi proposta uma análise das principais não conformidades nos dossiês submetidos à Anvisa, nesse aspecto da gente tentar diminuir, né, essas não conformidades nas submissões. Fazer uma análise da aplicabilidade das normas de medicamentos da Anvisa aos produtos de terapia avançada, né? O João falou um pouco disso na apresentação anterior, de que a gente aplica muitas normas de medicamentos aos PTAs, mas algumas não vão ser aplicáveis e a gente precisa fazer uma análise porque tem produtos que têm características muito específicas. E também a gente planeja um novo curso de capacitação, talvez não no mesmo formato desse que a gente está fazendo agora, um curso de caráter mais prático, mas com certeza manter aí esse objetivo da Reneta de promover a transferência de conteúdo técnico, né, para os servidores. Com isso, eu agradeço a atenção de vocês. Se precisarem entrar em contato comigo, está aqui o e-mail da coordenação.
é o endereço do nosso site, onde a gente tem todos os nossos documentos e, enfim, informações sobre a Reneta.